Olá, sejam bem-vindos a mais uma entrevista aqui na Vicious Vox. Temos aqui connosco o Sérgio Afonso, vocalista de Bleeding Display e Scent of Death. Olá, Sérgio, bem-vindo aqui ao canal, é um prazer ter-te aqui. Como te sentes, Sérgio? Sinto-me bem, obrigado desde já por me teres convidado, pelo apoio que tens dado aí às bandas e muito boa sorte para o teu canal, e que espero que seja um canal com muitas atividades e muitos entrevistados e continuos. Obrigado, Sérgio. Então, vamos começar a entrevista por perguntar como é que tu começaste a fazer Extreme Vocals? O que é que te inspirou a seguir uma carreira como vocalista? Olha, foi para aí em 94, 95, vem-me parar às mãos uma cassete com Dayside de um lado, o álbum Dayside, e do outro lado o Beneath Remains. Já ouvia Pantera, já ouvia músicas mais na altura, sei lá, Suicidal Tendencies, ouvia assim Halloween, pronto. Mas em particular ainda não tinha tido contacto com música mais extrema. E foi logo com Dayside e Sepultura. Então caiu-me que nem uma bomba e adorei a sonoridade. E comecei a seguir essas bandas e a estar mais interessado nessas bandas. De maneira que depois comecei a querer desenvolver um gosto por dar uns berros e foi engraçado tentar fazer o que eles faziam, e sempre buscar novos álbuns e buscar novas sonoridades, e a perceber que havia um leque variado de possibilidades vocais para explorar, e então foi aí que eu comecei. Okay. É interessante que tu começaste logo por ouvir bandas logo extremas como Dayside. Fugiste um bocadinho à norma, que muita gente normalmente começa por bandas ou géneros mais soft, e entraste logo por uma onda mais extrema. Achas que isso te influenciou no processo? Que gostasse muito foram bandas mais extremas, mas eu já ouvia, sei lá, na altura ouvia-se muito Nirvana, ouvia-se Offspring, era o que a malta ouvia, Metallica, como eu disse, Suicidal Tendencies. Eram essas bandas assim mais do grunge, a coisa assim mais rock. Ninguém na minha rua ouvia propriamente metal a sério, uma coisa assim mais pesadona. E entretanto caiu-me nas mãos a tal cassete que tinha Dayside, e me disse: é mesmo isto que eu gosto. E pronto, e comecei a desenvolver o tal gosto, e depois mais tarde tive a oportunidade de comprar o LP, o disco de Sepultura, que tinha as letras. Comecei a cantar por cima, e esse disco do Beneath Remains tinha a letra e tinha uma instrumental no fim, era a última música, era a instrumental. E eu cantava por cima, achei piada, gostei. Olha, comecei, já era fã depois de Sepultura nessa altura, depois surgiu o Chaos AD, aí então é que fiquei mesmo fã de Sepultura. Depois era Pantera, depois ouvia entre Sepultura e Pantera começaram a surgir bandas como, sei lá, como Judas Priest. Era um leque muito variado, não era mais extremo, mas Dayside, e depois Immolation, depois descobri Morbid Angel e pronto, e por aí fora. Mas foi mais por aí, essas bandas depois foram surgindo, depois uma vinha a outra, depois foi Obituary, depois pronto, Suffocation, depois comecei a colecionar os discos, e depois dei por mim já com centenas de discos em casa. Claramente. Foi mais ou menos assim a história, mas um pouco variado, não foi assim muito, que eu não sou tão elitista na música. Também ouvia muitas bandas de black metal na altura, era o que me soava bem, o que eu gostava. Okay. Não havia assim uma coisa que era só, mas sim, Dayside foi o ponto de viragem para mim, e o que me fez levar a ser vocalista. Sim, e claramente nota-se bastante a influência dessa banda na tua voz, é claramente notável. E partindo desse ponto, como é que é o teu processo de treino vocal e como é que desenvolveste o estilo que usas nas bandas? Olha, eu não
pratico nenhum. Devia. Na altura, pá, comecei, repara que isto comecei a dar uns berros para em 97 e não havia o cuidado que há hoje. A malta não pensava muito no treino, não pensava muito. Eu não estou a criticar o que se faz hoje, mas na altura era mais pelo feeling, pelo que soava bem, pelo como te sentias, como estavas a curtir. Não se pensava muito sinceramente em ter um registro. Era o que saía, e o que saiu foi aquilo. E eu gostava, então continuei. Então o trabalho que eu tinha era na altura era tentar manter durante o mais tempo possível e o mais bruto possível. E foi assim, basicamente. Não houve assim grande cuidado. Ao contrário do que se faz hoje, e muito bem, que a malta tem outro tipo de cuidado, tem outra preparação. Na altura era chegar lá, vocifrar o máximo possível, e era bruto, e nem se pensava sequer em aquecer, que era uma das coisas que não se deve fazer e hoje em dia, mas só muito tempo depois é que eu comecei sequer a aquecer, percebes? Era mesmo só chegar lá e vocifrar, e depois no outro dia ficava afónico, mas pronto, são outros 500. Sim, mas foi mais ou menos isso. E é muito por essas situações que o pessoal, pronto, hoje em dia tenta tornar a coisa mais profissional para aumentar a longevidade, aprendendo com os erros que se foram que cometeram no passado. Sim. E por aí tenho mais uma questão. Usas alguma técnica para manter a saúde da tua voz durante gravações ou concertos? Olha, durante algum tempo foi mesmo à bruta, como eu te disse. Certo. Aquilo não havia assim grande preparação, nem grande cuidado, também a idade era outra e não se pensa muito nisso. Eram outros tempos. Depois comecei a ter mais cuidado, comecei a não beber tanto antes dos concertos, acima de tudo. Depois dos concertos já era outra coisa, mas antes dos concertos, acima de tudo, era não falar muito, era ter a garganta basicamente hidratada. E acima de tudo era tentar não dar berros assim um bocado fora de contexto, manter sempre o mesmo registro, o mesmo volume, para não estragares o registro. Mas a preparação vem toda antes, e fazer o tal aquecimento antes dos concertos, que é importante, que a maior parte da malta não faz. É verdade. Eu também já fui vítima disso. E falando das atuações ao vivo, fora a questão vocal, o que é que te passa pela cabeça para preparar a performance para entrar em palco? Tens algum processo? Há pessoas que têm variados processos, tens algum? Olha, eu não posso dizer que tenha um processo propriamente dito, porque cada concerto é um concerto e acontecem sempre coisas inesperadas. E tu podes falar com bandas que fazem tours, que dão concertos durante um mês, e eles vão-te dizer que não há um concerto igual, ocorra sempre com aquilo como esperavam, 100%. Não, acontecem sempre imprevistos, ou nem que sejam imprevistos de ordem técnica, ou a nível de vocal, que surge um imprevisto qualquer, de tosse, ou qualquer coisa. Surge sempre qualquer coisa. É que tens que lidar com isso. Exato. Mas a preparação é mental, acima de tudo. É mental, é ter, bem, vou dar o meu melhor, vou-me tentar concentrar, vou tentar manter sempre o mesmo registro, e isso é que é a minha principal preparação antes de cada concerto, é tentar, bem, vou dar o meu melhor, vou tentar aquecer o máximo, tentar não cometer menos erros possíveis. Mas lá está, depois surgem os problemas técnicos, ou tu não te ouves naquela parte, ou o outro engana-se, ou tu não te ouves, não ouves o que é que estás a berrar, ou sei lá, ou engajas, ou distrais, ou tropeças, sei lá, tanta coisa que pode acontecer. Então o meu foco o meu ritual é concentração, dar o meu melhor, vou dar o meu melhor, vai correr tudo bem, siga, vamos ver o que é que dá, basicamente. E manter a garganta hidratada antes do concerto. Sim, isso é extremamente importante. Sim, com água. Com água, sim. Porque com álcool, e por experiência própria, acaba por secar passado meros minutos. Pois. Horrível. A nível lírico, podes falar-nos um pouco do processo criativo por trás da escrita das letras
E como é que fazes para transmitir a mensagem através da tua interpretação vocal? Sim, olha, em Bleeding o processo foi todo relacionado com. No início era mais dedicado à igreja e a todo o fanatismo que existe em torno da igreja e da religião e de todas as loucuras que existem em relação à igreja. Depois alterámos o foco para a parte mais sangrenta, para a temática dos serial killers. E então aí já optámos por tentarmos interpretar ao vivo da melhor forma possível e encontramos através do sangue, através do machado, através de uma atitude um pouco mais agressiva, a temática dos serial killers. Tentámos transportar isso para o palco da melhor forma que achámos, que foi usar sangue, usar mais agressividade, expor um pouco mais de raiva ao vivo, sei lá, dessa forma, para explorar um pouco mais essa temática. Mas sim, abordámos o tema dos serial killers. No álbum anterior, no Deviance, foi mais um tema global, acerca do que é que eles pensam, o que é que causam nas vítimas. Neste último já dedicámos um tema a cada indivíduo, explorámos essa parte, o que é que cada um fazia, o que é que como é que cada um o fazia, e foi mais isso neste álbum. Explorámos mais isso, porque há uma imensidão de temas que podemos explorar, infelizmente, nesta temática. Então foi mais essa parte que resolvemos explorar. Resultou no Deviance, por isso é que continuamos com isto, e é um tema que eu gosto muito, ou seja, gosto de explorar e de perceber e de ver o que é que leva esta gente toda a fazer estas maldades todas e serem estes psicopatas que andam por aí a matar pessoal indiscriminadamente. E isso fascina-me, de uma forma de tentar perceber o que é que vai na cabeça deles, o que é que... Claro. E então achámos que fazia sentido continuar, e foi essa a temática que optámos por seguir neste álbum, e se calhar iremos seguir no próximo. Sim, claramente tornou-se uma imagem de marca de Bleeding Display, toda a temática de serial killer, que transmitem perfeitamente bem para palco, na minha opinião. E em relação a palco e atuações ao vivo, tens alguma opinião em relação às pessoas que fazem cupping ao mic? Epá, isso lá está, isto é eu desde que me sou bem não critico e nem desde que sou bem, desde que se sintam confortáveis, desde que não seja... É como digo, isto hoje em dia temos que achar uma forma de nos expressarmos da melhor forma possível. Certo. E que consigamos fazer o som da melhor forma que conseguimos. Se a malta faz assim, tudo bem, não há stress nenhum. Eu por acaso, sei lá, às vezes até agarro dessa forma, até faço assim ou assado ou afasto, depende muito mas há malta que o faz assim e pronto, não vejo nenhum problema com isso, e digo, desde que me sou bem e desde que faça sentido, acima de tudo, porque às vezes as coisas não fazem sentido a nível instrumental, sabes? Claro, sim. E pelo menos é a minha opinião, mas desde que faça todo sentido, para mim não há problema nenhum. E às vezes o próprio vocalista precisa de fazer isso, porque sim, pode não ter a projeção que necessita, então não vejo problemas nenhum com isso. Acho que é como eu te disse, desde que sou bem, desde que a coisa faça sentido, porque não? Hoje em dia vê-se aí com cada coisa, não é? Claro. Isto é apenas para lançar uma pequena discussão nos comentários, porque há opiniões muito controversas em relação a este tema. Epá, isto também há malta que faz, olha o exemplo do Gutalax. Eu não gosto daqueles efeitos todos na voz, mas Gutalax faz sentido. Sim. Aquela cena toda faz sentido, claro. Não é? Imagina fazer aquilo em Bleeding. Era parvo, não fazia sentido. Yeah. Desde que faça sentido, desde que a malta se sinta bem, curta, tudo bem. Agora, se for assim uma coisa já mais esquisita, não.
Certo. Continuando a falar da tua CIS ao vivo, tens alguma música favorita para cantar ao vivo? E por que motivo é que essa música é especial para ti? The Bleeding. Sim. Estamos a falar de Bleeding, certo? Eu estou a falar no geral, sinceramente. No geral. Olha, gosto muito de fazer as genetic mutations com os meus amigos Analepsy. Porque eu tive o prazer de acompanhá-los desde o início. Desde o início mesmo, quando eles ainda tinham o Bugs na banda e tudo mais. Então eu tive a oportunidade de acompanhar a cena toda do início e vi logo e fartei-me de lhes dizer o potencial que eles tinham e eles surgiram no momento certo e a malta teve aquela explosão. E então foi das 2, 3 vezes que eu fiz a participação com eles nessa música. Epá, foi sempre brutal, foi sempre muito divertido, a malta sempre curtiu bastante e dá-me muito gosto fazer essa cover. Cover não, essa participação com eles. E dá-me muito gosto e gosto bastante. Em relação ao Bleeding, são todas, não há uma música que eu diga assim, não, que seja mais. As novas, os novo álbum. O que é novo, nós gostamos sempre de tocar. Certo. Agora, há sempre uma música ou outra que gosto mais de fazer ao vivo. Sei lá, agora atualmente gosto muito da BTK, da Basement Torture Killing, que é uma música que me dá bastante pica e pronto, é mais isso. Certo. De resto, olha, é como eu disse há pouco, olha, depende do momento, depende de como está a correr o concerto e em particular é correr todas bem, que isso é o que interessa. Mas fica aqui a minha confissão em relação às músicas que eu gosto ao vivo. Certo. Então, podes-nos falar um pouco dos desafios que encontraste como vocalista e como é que fizeste para os superar? Olha, a principal dificuldade que eu tive foi em encontrar as métricas, sabes? As métricas é muito complicado, porque quanto mais rápido os temas são, e eu como gosto, eu faço questão de as letras têm que ser perceptíveis, ou tentar ser o mais perceptível possível, certo, a nível vocal. E também tive esse problema agora quando acabei já no segundo álbum de Scent of Death, que ainda foi mais complicado, porque Scent of Death ainda é mais rápido, ainda é mais complexo. Portanto, ainda tem que se ter um trabalho ainda mais rigoroso a nível vocal. Mas a minha principal preocupação a nível vocal é mesmo perceber-se, estar tudo perceptível. É claro que não está perceptível para a minha mãe, que ela estar ali a fazer um grunho o tempo todo, é para ela, ou estar ali foneticamente para perceberem as coisas, para ela é igual. Para nós, que ouvimos metal, percebemos disto minimamente, ou com uma letra à frente, a malta tem que perceber o que é que está ali. Essa sempre foi a minha regra desde o início. Sei que há muita malta que não tem essa preocupação, mas no meu caso sempre foi essa a minha principal preocupação e cuidado que tive sempre com as letras e com a parte vocal. Foi, acima de tudo, está perceptível. Se isso prejudica um pouco a brutalidade ou ser mais bruto ou não, a nível vocal, eu não estou aqui para ganhar nenhuma prova, nem estou aqui. Não estou me preocupado em ser o mais bruto ou ser o mais grunho ou ser o mais. Não, isto sou eu não tenho nada a provar. Quero é que as coisas sejam da forma como. Porque dá-me gosto o pessoal dizer: isto é o Sérgio Bleeding. Percebes? E hoje em dia a malta está a cair um pouco no erro de soar tudo muito parecido. Sim. Que é o que é a minha principal crítica à atualidade. Há aí grandes vocalistas, há aí cenas brutais, fantásticos, 5 estrelas, mas a malta está a perder um pouco aquela característica que define: olha, este é o tal. Não. Há aí muitas bandas em que eu ouço um vocalista, eu não consigo dizer quem é.
Não consigo, porque é muito difícil tu hoje encontrares tu ouves Dayside, tu ouves o Glenn Benton, por exemplo, ouves o Glenn Benton em qualquer lado, sabes que é o Glenn Benton. Ouves o John Gallagher de Dying Fetus, sabes que é o John Gallagher. Yeah. Ouves um Chuck Schuldiner, sabes que é o Chuck Schuldiner. Yeah. Portanto, é isso que distingue. E a malta, na minha opinião, está a cometer o erro de tentar sempre fazer tudo muito o mais bruto, mais... isto não é uma competição, isto é a malta tem que se divertir acima de tudo. E isso acaba um pouco por ser aquilo que eu disse anteriormente. O meu cuidado é que as coisas soem bem para mim, para a pessoa da banda, que a malta se divirta e que sou o mais perceptível possível. Sim. Às vezes prejudicamos um pouco a brutalidade e a agressividade a nível vocal, mas olha, é o que é. Não vou prejudicar a parte com que sempre me fez ser um bocado mais rígido nisso. Quero que as letras sejam perceptíveis a nível fonético e métrico, esteja tudo ali na batata. É mesmo isso. Sim, certamente. Eu acho que ser perceptível não tira brutalidade, porque se o que nós estamos a dizer em death metal, geralmente as letras são agressivas, se for perceptível, sim, também vai ajudar a trazer agressividade à performance, à vocal, porque estamos a perceber o que nós estamos a dizer, em vez de ser só sons estupidamente absurdos. Sim, sim. Não entendemos. Sim, tu tens muitas bandas que têm pouca letra e passam o tempo aos berros. Mas isto também depende de várias bandas. Eu não tenho muitas partes em que berre só. Tenho muita letra. E às vezes até contra mim falo. E depois fui a ver nas gravações, não devia ter posto tanta letra. Ou não devia ter. Mas depois a letra, como faz sentido, depois já não consigo tirar. E então tenho que encaixar aquilo tudo. Uhum. E às vezes até me dava jeito para respirar, para estar ali um pouco, não é? Para estar ali assim a respirar um pouco, mas não, tenho que evitar aquilo tudo e agora olha, já está. Certo. E pronto. Não estou a criticar, estou só a dizer que é como eu funciono. Sim, cada um tem o seu processo. Claro, cada um tem a sua. Há bocado falaste de alguns nomes, podes dizer quais são as tuas principais influências, os teus principais vocalistas que influenciaram o teu estilo? Claro, Glenn Benton, depois o Max. Olha, gostei muito na altura em que os Pantera estavam. Corri mesmo o risco de tentar fazer alguma coisa parecida com o Phil Anselmo, mas não tinha capacidade vocal para isso e também nem tinha uma banda sequer que se aproximasse do som de Pantera. Certo. Malta queria era mesmo metal mais extremo. E foi mesmo o Glenn Benton, foi depois mais tarde o homem de Morbid Angel, que agora não me lembro do nome, o vocalista de Morbid Angel. Foi mesmo isso, eu não precisei de mais grandes influências. A partir daí tentei encontrar o meu registro. Mudou um pouco quando vi Grog, sabes? O Pedro Pedra talvez capaz de ser uma das minhas principais influências também. Foi quando eu vi Grog pela primeira vez, isto no Johnny Guitar, já nem sei, 96, por aí. E eu disse, olha isto, é mesmo isto. E então a partir dali, depois comecei a ver concertos de Grog, entretanto depois ficámos amigos. Mas sim, foram eles que tiveram essa influência. Talvez o Glenn Benton, aqui a nível nacional, tinha só o Pedra, mas de resto não precisei de muito mais. De resto era tentar encontrar o meu registro, fazer a minha cena e pronto, e divertir-me. Certo. Foi isso. Ok. Algumas das tuas influências são partilhadas comigo, especialmente o Glenn Benton, porque tendo em conta o estilo da minha banda também tive que me inspirar muito no old school e sempre foi um gosto pessoal, por isso entendo perfeitamente.
Podes-nos falar um pouco sobre o futuro das tuas bandas? Há concertos ou álbuns nos planos? Sim, olha, em relação a Bleeding, temos os concertos agora. Temos o Nada Fest, temos depois com Suffocation e temos o Oeste Underground. O resto, estamos aí a ver novas datas. A nossa disponibilidade não é a que desejávamos e conforme forem surgindo as coisas, em relação a Scent of Death, é mais complicado. A distância também não ajuda, mas já há aí cerca de 4 datas agendadas, uma delas que será agora no Canecas Fest, que é na Galiza. Eles depois vêm cá também ao Sublime, a Portugal, e depois há aí outra data também em Espanha, que acaba por ser assim, mas isto ainda está tudo a acontecer, né? Certo. Esta história da pandemia veio pôr algumas bandas e festivais por ordem, não é? Que já tinham sido programadas, de maneira que nós acabamos sempre por ser um pouco prejudicados com as bandas que já estavam marcadas, não é? E faz sentido. Não vale a pena estar a chegar à nossa altura e quando tiver que acontecer, acontece. Pronto. Ok. Muito bem, fica já aqui a dica para quem estiver interessado a ver alguma das bandas. Que conselhos darias a quem está a pensar ser vocalista e está agora a começar? Que conselhos darias para que não cometessem alguns erros que possas ter cometido no início? Olha, os erros que eu cometi no início foi os excessos, foi não ter o cuidado com a voz que devia ter. Foi talvez não treinar tanto como devia. Hoje em dia já não tenho tanto esse cuidado porque pronto, já tenho este registro e já não sai outra coisa, mesmo que queira, e também muito sinceramente não tenho esse interesse. Mas quem está a iniciar deve vir com calma, deve fazer as coisas sem pressa, deve fazer as coisas com paciência para encontrar. Há malta que não tem essa necessidade porque faz e pronto, e as coisas acontecem. Certo. E soa bem e gostam. Há outros que demoram um pouco mais. É só trabalho, é como um instrumento, tens que treinar, tens que te dedicar, ter calma, manter a garganta bem hidratada, claro, com água. Olha, um dos erros que eu cometi, posso dizer, foi quando fui gravar o álbum de Scent of Death. Eu não apanhei uma grande babadeira, por sorte, porque levei, como não tinha muito tempo para gravar o álbum, levei uma garrafa de Brandimel, e nada melhor para hidratar-se a garganta que Brandimel, não é? Certo. Porque que aquilo basicamente é mel com um bocado de água dentro. Mas pronto, e então fomos gravando e eu ia bebendo, porque tinha um fim de semana só para gravar aquilo tudo, então foi uma corrida. Eu acabei o fim de semana afónico, ainda tive para aí uns 3 dias para recuperar a voz. E esse tipo de coisas não se deve fazer. Não se deve levar ao extremo, não se deve exagerar, e acima de tudo quando nós vemos que isto está a ficar com aquela farfalheira, não é? aquela irritação. Devemos parar, não devemos forçar, porque isto é um instrumento. É um instrumento que não é só para cantar, mas é para falares diariamente e é uma parte importante do nosso corpo. Temos que preservar o máximo possível. Acima de tudo é não esforçar demais. Porque não há necessidade. Claro. Não há necessidade. Exatamente. Não há necessidade. Ao contrário do que muitas pessoas podem pensar, os extreme vocals não são berrar desalmadamente com toda a nossa força. Não, é um processo muito controlado. Exatamente. Porque a voz é uma ferramenta muito sensível, portanto tem que ser uma coisa muito controlada, realmente, sim. Disseste tudo, olha, é isso que estás a dizer. É tentarmos, o segredo é mesmo esse, é tentar. Acaba por ser esse, acho eu, o segredo da malta ter uma longevidade maior, que é encontrar esse controle.
Saberes até onde é que vais, até onde é que podes ir, porque se ultrapassas isso, já estás a entrar em terrenos lamacentos e depois pode correr mal, depois já não consegues recuperar. Isso já me aconteceu ficar afónico num concerto e pá, não foi fixe, não te sentes bem, não é bom para a tua prestação e pronto. Convém, acima de tudo, é não esforçar, manter sempre. No meu caso, por exemplo, eu sei onde já me consigo conhecer, mas demorou algum tempo e foi algo que devia ter treinado mais, é verdade, mas nunca tive esse cuidado, esse foi o erro. Mas hoje em dia não, hoje em dia parece-me que a malta está com mais cuidados, treina mais e isso é bom, e vê-se aí malta que tem os vocais muito fixes, muito constantes, sem grandes falhas, pá, e isso deve-se a treino, que é o que acima de tudo se deve recomendar a quem quer agora iniciar ou está a iniciar. É treino e acima de tudo não esforçar, não vale a pena. Exato, isso é exatamente aquilo em que nos devemos focar, e algo que lá está, só vem com o treino, porque é algo que demora a desenvolver por lá está, por esse motivo de ser exatamente. Olha, as estradas portuguesas são um ótimo sítio para nós treinarmos a nossa capacidade vocal. Especialmente eu, que costumo andar ali no IC19, a vontade que dá de ir a treinar os nossos extreme vocals é muita, como deves imaginar. Sim. Portanto, é tentar manter ali. É uma boa altura para treinarmos, é durante a condução, quando estamos a tomar banho, pronto, estamos treinando aí. Sim, exatamente. E depois nos ensaios. Eu sou também vítima desse tipo de hábitos, porque uma pessoa tem uma vida ocupada e tem que aproveitar todos os pequenos espaços para conseguir treinar o máximo possível. Okay. Esse é outro problema que estás a mencionar agora. E depois também não temos tempo. E às tantas, das por ela, só treinas nos ensaios. Praticamente é o meu caso. Eu não tenho quase forma de treinar. A malta, às vezes, os músicos, não é? Quem toca queixa-se, tal, não está. E eu chego à sala de ensaios, começo a berrar, a coisa não está a correr bem, eu paro. Não vale a pena, não vou esforçar mais. Não quero ficar com a garganta irritada amanhã, não vale a pena. Não me está a correr bem, estou esforçado mais, porque se tu só estás durante uma semana, não berras, não fazes nada, e de repente chegas ali uma semana, tens um ensaio e estás ali doido a barrar ali as músicas todas, a dar o litro, a voz não vai-se ressentir de alguma forma. Claro. Portanto, tem que ser algo controlado. Ou ensaias mais, ou treinas mais, ou estás meia hora a fazer um aquecimento vocal. Portanto, a voz também requer muito tempo, e é isso que estávamos a falar há pouco. Exato. Tempo, treino, paciência, é aquelas três regras para ser vocalista. É isso mesmo, e já fica aqui uma boa base para quem quiser aprender. E é isso, Sérgio. Damos a entrevista por terminada. Muito obrigado, Sérgio, por disponibilizar o teu tempo para a entrevista. O prazer foi meu. Peço também que o pessoal subscrevam, ativem as notificações para estarem atentos a novos vídeos, porque há mais vídeos a ser feitos constantemente, mais covers vêm no futuro. Em baixo deixo os links para o Sérgio, para as bandas dele, e no fim do vídeo ficam com um excerto daquilo que o Sérgio faz em palco. Mais uma vez, muito obrigado, Sérgio. É um prazer. Adeus, Sérgio, até uma próxima. Obrigado, David, tudo bom, continuação do excelente trabalho, obrigado pelo apoio a nós e às outras bandas que já participaram e as que ainda vão participar, tudo bom. Obrigado, sempre a apoiar o underground, Sérgio. Até uma próxima. Tchau.